Meu amado irmão, a paz do Senhor, glorificamos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos nesta manhã juntos estudando a palavra de Deus. Ainda estamos neste momento de isolamento social, mas nem por isso deixamos de estudar a palavra de Deus e vamos continuar empenhados nesta manhã, estudando já a 7ª lição do nosso trimestre. Já estamos aí caminhando para a reta final. No mês de junho, encerramos o estudo desta lição, deste tema tão importante que estamos estudando, a carta aos Efésios, com temas tão importantes, com bases doutrinárias para a sustentação da nossa fé. Glorifico a Deus por esta manhã, por ter você, por poder entrar na sua casa nesta manhã, para aprendermos juntos a palavra de Deus. Eu te convido a fazermos uma oração e darmos início ao trabalho dessa manhã. Meu amado Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por nos conceder mais uma oportunidade de estar na tua presença. Estamos, Senhor, reunidos nesta manhã de forma virtual, de forma online, para estudar a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo nos auxilie, nos conceda inteligência para compreender o que está escrito nas Escrituras, nos dê o discernimento, Senhor, para que esta palavra seja proveitosa para a edificação das nossas vidas e para o crescimento espiritual de cada um dos nossos irmãos. Nos ajuda, guarda a casa dos teus filhos, guarda os nossos lares. Continuamos pedindo, Senhor, em favor deste mundo, em favor do Brasil. Senhor, em toda esta situação que estamos vivendo, pedimos que o Senhor venha controlar e sustentar todas as coisas. Age com teu grande poder e que todos os homens entendam que só tu és Senhor. Amado Deus, pedimos também uma bênção pelo nosso pastor Luiz Amaral, a sua família, por cada dirigente de congregação, os nossos obreiros, as nossas lideranças, a cada aluno da nossa escola dominical, Senhor. Continua abençoando a vida dos teus filhos. Nos ajuda no louvor que vamos entoar a ti, que o Senhor receba, e também na tua palavra que vamos aprender nesta manhã. Fica conosco, te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, vamos dar andamento à nossa escola bíblica dominical desta manhã. Hoje nós contamos com a participação do nosso irmão Gessé, presbítero da igreja, e também o dirigente ali da congregação da Caceia. Nosso irmão Gessé, juntamente com a sua família, nos ajudarão aqui louvando ao Senhor com o hino sugerido pela lição de hoje, que é o hino 432. Hino 432, eu te convido, abra sua harpa e vamos juntos louvar ao Senhor. Irmão Gessé e a sua família têm a oportunidade nesta manhã. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui reunidos nesta manhã para louvar o Senhor nesse início da escola dominical. Estamos aqui na congregação da Caceia, junto com minha esposa Daniele, minha sogra Valderez. E nós gostaríamos de louvar o hino de número 432, amém? Da nossa harpa cristã, hino de número 432. Amém? Vamos louvar o Senhor? Minha vida seja assim. Amor.
feliz de poder ter participado. Que Deus abençoe a vida de cada um e tenha uma ótima escola dominical. A paz do Senhor. Glória ao Senhor. Que hino maravilhoso, um hino que nos leva a refletir sobre a importância de ter uma vida consagrada ao Senhor. Inclusive, é sobre isso que nós vamos comentar nesta manhã e vamos estudar na lição 7. Então, eu te convido, tome a sua revista, deixe a Bíblia a postos e vamos aprender a palavra de Deus. Já vou compartilhar com os irmãos aqui a tela da nossa apresentação de hoje, para que os irmãos possam seguir e possamos juntos estudar a palavra de Deus. Vamos conferir aqui. Muito bem, meus irmãos. Então, hoje, nós vamos estudar a 7ª lição do nosso trimestre, que tem como tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus, lição 7, 17 de maio de 2020. O texto áureo está em Efésios 2:14, que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. A verdade prática diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. E a nossa leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, capítulo 2, do verso 14 ao 19, que nos diz assim: é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Meus irmãos, então hoje nós vamos estudar a respeito deste assunto. Aqui na nossa introdução nós já temos como referência o versículo 13 do capítulo 2 de Efésios, que diz: vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então nós vemos aqui a situação caótica em que o pecador se encontrava, que é justamente o que esse versículo diz: vós que antes estáveis longe, uma situação passada, já pelo sangue de Cristo, ou seja, a situação de quem se coloca no meio de um mediador, de um intercessor, por isso que a Bíblia diz que só há um mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo. Ele que se coloca no meio e a marca disso é o seu sangue que foi derramado na cruz. Então, pelo sangue de Cristo, agora nós que estávamos no passado longe, estamos perto. Então, estávamos numa situação caótica, desoladora, perdida, e agora a sua condição, ou a condição do pecador, mudou. Por quê? Por causa da obra de Cristo no Calvário. Temos que deixar bem claro isso, nós já falamos desde o início do trimestre, falamos a respeito da eleição, falamos a respeito da predestinação, estudamos a respeito disso e está claro que nada da nossa salvação é alcançado por mérito próprio. Nós não temos salvação por nossas obras, porque se assim fosse, seria invalidada a obra de Cristo. Nós somos salvos, nós mudamos da condição de separados para filhos de Deus através da obra de Cristo lá na cruz do Calvário. Então foi por meio do sacrifício vicário, ou seja, Cristo se entregou. Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, a igreja. Então este é um grande ponto de partida e é o foco principal da lição de hoje.
mostrar esta situação que já começamos a estudar na semana passada, vendo a situação do gentio sem Deus, mas nós tínhamos dois povos. Primeiro, nós temos o povo que descendeu da semente de Abraão, os filhos de Abraão, os judeus, os hebreus. Então, este povo representava uma situação, uma imagem, uma projeção do que seria este povo de Deus. Deus escolheu este povo através de Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Então já está claro lá no Gênesis que a ideia de Deus não é alcançar ou estender uma bênção apenas para Israel, mas usá-lo como um meio ou como um instrumento para mostrar até onde vai o alcance do poder do nosso Deus. Então Deus atuou com Israel, mostrando o objetivo que ele tinha para todo mundo. Tá? Então, entre judeus e gentios, Deus criou agora uma única coisa, um único corpo, e esse corpo é a igreja. E também nós somos embaixadores da parte de Cristo e precisamos que se arrependam de seus pecados e sejam reconciliados com Deus. Então, uma vez que fomos alcançados por esta graça, já que este sacrifício de Cristo nos trouxe tanta, precisamos anunciar aos perdidos que existe uma chance, que existe um jeito para a situação do homem, e esse jeito é o Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Vamos seguir. O tópico 1, ele traz como tema que Cristo desfez a inimizade entre os homens. E aí nós entramos numa parte importante que o comentarista já coloca aí na nossa lição, você pode acompanhar, ele diz assim: o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Neste ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a este litígio entre os homens. Então, nós já vemos aí uma grande questão. Nós temos aí a situação do exclusivismo religioso. Então, os judeus tinham que, pela lei que eles tinham recebido, a lei de Moisés, que veio para os judeus, chegou através dos judeus, e toda esta situação de povo exclusivo, povo de Deus, eles passaram a seguir um mero formalismo. E com este formalismo, eles partiram para um extremismo, e este extremismo mostrava que as pessoas só podiam se achegar a Deus se elas passassem a praticar aquilo que os judeus praticavam. As leis cerimoniais, principalmente, que haviam sido dadas aos judeus. Então, nós vemos este exclusivismo numa situação de preferir um outro e jogar fora uma outra pessoa, né? Ou escolher um e jogar fora o outro. Fazer acepção de pessoas. Através dessa situação, eles acabavam julgando, dizendo quem merece e quem não merece a salvação. E nós vemos, através da Bíblia, que não é desta forma que Deus salva o homem. Para Deus não há gentil, para Deus não há judeu, para Deus não há grande, não há pequeno, não há gordo, não há magro, não há uma pessoa negra, não há uma pessoa branca, amarela, parda, seja qual etnia for. Para Deus, todos nós somos pecadores, todos nós somos feitura sua e precisamos de um Salvador. E é por isso que Deus, por sua infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Então, quando Cristo veio, quando Cristo se entrega, ele vem apaziguar esta situação entre os dois povos. E o primeiro ponto fala sobre a parede de separação entre os homens, que é uma analogia com as muralhas do templo de Jerusalém. Então, mostra o quê? Quando nós falamos de muralha, quando nós falamos de muro, nós sempre referimos isso a uma situação de defesa, que nós precisamos edificar muros, precisamos reparar as muralhas. Muito bem, isso pode ser ter essa denotação de defesa, de um aparato de segurança. Porém, aqui nessa situação, o termo muralha, a palavra muro, essa parede a que se refere, está falando de separação.
Estamos falando, por exemplo, já na era moderna, do que acontecia lá na União Soviética. Nós vemos na China, aliás, na Coreia, a distinção que existe entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, nós vemos esta parede de separação, nós vemos esta situação que Cristo veio tratar, que era um divisor, que deixava judeu de um lado e gentio do outro. Um não podia se achegar ao outro, um não podia conviver com o outro. E é justamente isso que Jesus veio resolver. Então, esta parede, esta muralha, representa esse exclusivismo religioso do judaísmo. E nós vamos ver o que isso resultou na vida do apóstolo Paulo. Te convido a abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 21, Atos 21, versículo 28 a 30. Atos 21, do 28 ao 30, que nos diz assim, Atos 21, 28 a 30. Clamando, varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar, referindo-se ao templo, né? E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinha visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo. E pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Só acrescentar aqui o versículo 31, e procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte, o avisou de que Jerusalém estava toda em confusão. Então nós vemos aqui o que este exclusivismo, esta visão dos gentios, esta, podemos dizer, essa segregação, ela causava, o que ela causou ao apóstolo Paulo, onde eles entenderam, eles viram essa situação de um grego adentrando ao templo, e eles, então, tomaram essa situação de ver que aquele homem, por não ser judeu, estava profanando o templo, ele não podia se achegar ali. Então, nós vemos essa situação delicada e o sofrimento que isso trouxe ao apóstolo Paulo. Seguindo aqui, no ponto 2, ele também fala, o autor fala aqui, a respeito da derrubada dessa parede de separação. Então, existia a parede. Cristo veio fazer, tirar do caminho esta parede, tirar este impedimento, tirar esta barreira que impedia a formação da igreja. Porque Jesus Cristo não veio fazer dos judeus igreja. Jesus Cristo não veio fazer do gentio igreja. Jesus veio fazer igreja do judeu e do gentio, de todo aquele que reconhece a sua situação de pecador e recebe a Cristo na sua vida, aceita o sacrifício que ele fez por sua vida lá na cruz do Calvário. E aqui ele diz que essa derrubada da parede de separação se trata de uma barreira, né? Ou seja, que se coloca no meio entre as partes, tanto no aspecto literal como espiritual. Então aqui ele diz, baseado em Hebreus 10 e 19, que nós já vamos ler também, que Cristo rompeu com essa divisão e pelo seu sangue temos livre acesso ao santuário de Deus. Então nós vemos também, a respeito disso, essa figura falando do acesso através do sangue, que era algo que era exigido para quem se achegasse ao templo, né? Para quem fosse ao tabernáculo, ele precisava de um sacrifício por conta do pecado do homem. E Jesus Cristo, através da sua doação, através da doação da sua própria vida, nós temos o sangue dele, a oferta dele, o sacrifício dele para apresentar diante de Deus. Tá bom? Vamos ver versículo 19, Hebreus 10 e 19, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, veja,
Ele está aqui usando como referência entrar no santuário. O santuário, ele está se fazendo uma alusão ao santuário dos judeus. Ele está falando, olha, agora para entrar no santuário nós temos que ter ousadia. Eu não preciso de um cordeirinho, de uma ovelhinha, de uma pombinha, de uma rolinha, seja do que for, para apresentar como sacrifício para então ter o direito, ter o acesso. Não, Jesus Cristo é esta pessoa. Tanto que Jesus tem este ministério de sacerdote. E como sacerdote, ele ministrou ele próprio, ele ofereceu a si próprio como sacrifício diante de Deus para apaziguar a situação do homem, para pagar o preço pelo pecado do homem. Então, Cristo acabou através do seu sangue, é o que o comenta com essa separação, e é o que ele diz aqui em Hebreus. Irmãos, nós precisamos ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, é o sangue de Jesus que nos dá a oportunidade de comparecer diante de Deus. Quando nós falamos aqui, meus amados, a respeito também do ponto 3, o conceito da lei dos mandamentos, esta lei dos mandamentos, ela tem uma abrangência tríplice, ou seja, fala-se desta lei, da lei mosaica, em três aspectos: da lei civil, da lei moral e da lei cerimonial. E isso é importante nós entendermos, porque no ponto 4 nós vamos falar sobre a revogação da lei dos mandamentos. E aí fica aquela situação. Então Jesus, ele não negou, ele não veio destruir a lei. Mas então por que nós não seguimos a lei? E o que é então essa lei? Né? Então nós temos dentro da lei mosaica a lei civil, que era uma lei para o cidadão israelita. Então a lei civil, cada país tem a sua. A lei civil era uma lei que determinava a conduta do cidadão, né, o convívio em sociedade para os israelitas. Assim como aqui no Brasil nós temos a lei civil que nos rege, que é diferente de países que estão próximos de nós, aqui na América do Sul, como Argentina, Paraguai, cada um tem a sua lei civil específica. É claro que, num contexto geral, as leis convergem para um mesmo caminho, com aspectos semelhantes nessa lei civil, né? Porém, cada um tem uma particularidade nesta situação. Tá? Em relação à lei moral, a lei mosaica estava falando sobre a conduta do ser humano, a moral, como que deveria ser o relacionamento, né, da justiça, como que o homem deveria se comportar, como deveria ser o seu comportamento, o seu dia a dia com as outras pessoas, não mentir, não enganar, esse tipo de situação. Né? Porém, aqui não está falando que seguir ou obedecer à lei moral é garantia de salvação, porque nós não somos salvos por obras. Ah, irmão, mas a Bíblia diz que agora nós precisamos praticar boas obras. Nós precisamos praticar boas obras porque o salvo pratica boas obras. E por que que o homem em algum momento deixou de praticar o que era bom? Por causa do pecado. O que que Cristo veio fazer? Tirar o fardo do pecado das nossas costas e nos tornar servos dele, nos tornar amigo dele, como ele próprio diz. Né? Então, esta lei moral não é meio para a salvação. Tá? E a lei cerimonial, que é o que nós vamos focar para seguir com a nossa lição. A lei cerimonial, ela fala dos ritos. E o que está dentro do rito? A circuncisão, que já foi falada na aula passada, o pastor Aprígio explicou a respeito da circuncisão, a questão dos sacrifícios, a questão da comida e da bebida, dos dias de festa, das celebrações das festas judaicas e também dos sábados. Então, essas leis cerimoniais, né, elas identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. O que que nós temos aqui, meus irmãos? A lei cerimonial as leis cerimoniais, elas são leis dadas especificamente para os judeus nessa relação que eles têm com o Criador, com Deus que fez deles uma nação.
Aqui, Jesus Cristo veio falar justamente a respeito disso, no ponto 4. A religião judaica, ela tornou-se profundamente legalista, formando um muro divisório entre judeus e gentios. E era isso que acontecia. Por isso, Jesus teve tanto embate com os fariseus, por exemplo. Porque os fariseus eram legalistas. Ah, os seus discípulos não lavaram a mão antes de comer. Ah, que é isso? Estão impuros. E Jesus começa a dizer justamente a respeito disso. Olha, essas questões cerimoniais, vocês não estão fazendo ela com o sentido pelo qual elas foram estabelecidas. E elas não podem ser um fardo para as outras pessoas. Né? Então, não pode eu falar assim, para você ser salvo, você precisa observar as leis cerimoniais. Você vai ter que fazer sacrifício, você vai ter que circuncidar, e era justamente isso que estava acontecendo nos dias do apóstolo Paulo e que tanto ele veio ensinar a respeito. Então, a revogação que Jesus fez aqui da lei dos mandamentos refere-se a essa lei cerimonial, que resulta em separação entre judeus e gentios. Então, o que Jesus veio falar? Não precisa mais disso. Não precisa de circuncisão. Não precisa de sacrifício. Não precisa de nada disso. Vamos ver o que diz a Bíblia? Colossenses capítulo 2. Te convido aí, abra sua Bíblia, aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 2:11, e depois nós vamos para o 16 e lemos até o 19. Colossenses 2:11, depois nós pulamos para o 16 até o 19, que diz assim: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. De uma situação da lei cerimonial, da circuncisão. Então, não é a circuncisão no corpo, na carne, mas a circuncisão em Cristo. Versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Então, está falando aqui dos sábados. Por que nós não seguimos, não guardamos o sábado como algumas denominações tratam aí a questão do sábado? Porque ela era uma lei cerimonial exclusivamente para o povo judeu. É o que Paulo está fazendo. Ninguém vos julgue pelo comer, beber, dia de festa, lua nova, ou dos sábados, ou pela guarda dos sábados, que são sombras, todas essas coisas que ele fala no versículo 16, ele diz que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Olha só o que ele diz aqui, versículo 19. E não ligado à cabeça. Quem é a cabeça? Cristo, da qual todo o corpo, quem é o corpo? A igreja, provido e organizado pelas juntas e ligaduras. Aqui fala da função dos membros, da harmonia dos membros para esse corpo funcionar, vai crescendo em aumento de Deus. Então, nós precisamos ter clareza a respeito disso, meus amados. Seguindo aqui, nós também vemos que o ato de Cristo foi o sacrifício por ambos os povos. Então, Cristo foi oferecido a Deus em cheiro suave, como sacrifício, e ele aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e desfez a inimizade. Está em Hebreus 7:27, eu te convido, vamos abrir novamente lá em Hebreus capítulo 7, versículo 27, que nos diz que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Porque isso fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então, por que precisava do sacrifício? O sacrifício ele apontava para Cristo.
O sacrifício apontava, olha, tudo isso daqui é temporal. Tudo isso aqui tem uma eficácia limitada. Mas quando Cristo vier, quando o Messias vier, de uma vez por todas, ele vai resolver o problema do pecado que assola o homem desde o dia da queda. Então, meus irmãos, agora nós vamos estudar o ponto 2, o tópico 2 da nossa lição, que fala que pela paz Cristo fez um novo homem. E aqui ele diz: a partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Né? E aí ele fala sobre o conceito bíblico de paz. O que é paz? Paz se refere a boas relações, a fim de conflito, estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Então, o que é a paz que Cristo promove? É o que está aqui, no finalzinho deste tópico, né? Cristo desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, promovendo assim a paz, que está em Colossenses, capítulo 1, Colossenses 1, e versículo 20. 1 e 20, que nos diz assim: e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas como as que estão no céu. Então, Cristo veio resolver este problema de inimizade, de disputa, de porfia, para trazer paz, para pôr fim a este conflito e trazer um estado de tranquilidade e harmonia. Bom, então vamos lá. Seguindo, Cristo é o motivo da nossa paz. Então, aqui, fiz alguns recortes para facilitar o nosso estudo. Nós encontramos nesse tópico que Cristo não é apenas o autor da paz, ou seja, quem promove a paz, mas ele é a própria paz. E quando falamos de paz, nós estamos falando de comunhão espiritual. Cristo habita em nós, sendo ele mesmo a nossa paz. Ele fala: deixo-vos a minha paz vos dou. Não a paz que o mundo dá. Então, Cristo começa a dizer ele, colocar-se como ele mesmo, a nossa paz, e faz uma comparação com a do mundo. A paz do mundo é uma paz interesseira. A paz do mundo é uma paz que as coisas são muitas vezes negociadas por trás, ou temporariamente para beneficiar um ou outro. Jesus Cristo vem trazer a paz perfeita. Jesus Cristo vem trazer a transformação na vida do homem. Jesus Cristo vem de uma vez por todas criar esta situação de comunhão, que somente ele, através da sua morte, do seu sacrifício, pode propiciar. E agora esta paz repousa na igreja, repousa entre o crente e Deus e também entre judeus e gentios. Nós já vamos aqui para o próximo ponto, que fala desta nova humanidade formada pela paz. Então, fala da união desses povos que antes se hostilizavam, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, antes era separação judeu e gentio. Cristo derrubou o muro e fez com que desses dois povos fosse unificado e resultasse em apenas um, que ele chama aqui de um novo homem, que é a igreja, este novo corpo, onde não há judeu, não há grego, mas aqueles que recebem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso que quando falamos de igreja, de eclesia, nós estamos falando deste contexto universal. Não igreja como um prédio, como um templo, mas como a reunião de todos aqueles que passaram a integrar este novo homem, ou este novo corpo que foi formado da união dessas duas situações, desses dois pontos que antes estavam separados e estavam em conflito: grego, aliás, gentios e judeus, né? Um querendo puxar para cá e o outro achando isso ou aquilo. O que Cristo veio fazer? Romper com tudo isso e falar: eu sou a paz, se você estiver em mim, tudo está resolvido. Em Cristo, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas, a etnia e a classe social
desapareceram. Jesus Cristo não faz distinção de pessoas. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, embora sendo Deus, que ele não deixou de ser Deus, embora sendo Senhor de todas as coisas, Jesus ele conversava com o rico, mas Jesus ele também atendia ao pobre e ao necessitado. Jesus Cristo curava os enfermos. Jesus Cristo estava onde os pecadores estavam, porque ele veio para isso, para servir. E este é o maior exemplo que ele nos deu. E o ponto 3, já estamos caminhando aí para o final, a hora está passando. O ponto 3, que nos fala que pela cruz nós somos reconciliados com Deus no corpo. Ou seja, Cristo se fez maldição por nós. O que é isso? Quando ele fala aqui da maldição, ele está falando assim, ó, ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Está em Hebreus 12:2. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou osso nas pontas. Imagina o que Jesus passou. Aquele chicote com tiras de couro, com chumbo ou com osso na sua ponta, que quando ele entrava na carne, quando aquela pessoa puxava aquele chicote, aquele açoite, a carne da pessoa vinha junto. Então era esta situação, e Cristo fez isso por nós. Agora pense, meu irmão, sabe quem deveria estar lá sendo açoitado? Eu e você. Por quê? Porque éramos pecadores. Porque desobedecemos em Adão a vontade de Deus. Mas Deus, pela muita graça, pelo muito amor com que nos amou, fez com que Cristo viesse para morrer no nosso lugar. Né? Então, Cristo suportou o sofrimento, suportou o desprezo, suportou a vergonha, andar por Jerusalém, chicoteado, machucado, cuspido, com a sua fronte ferida, sendo desprezado, insultado, cuspiram no seu rosto, colocaram um manto nele, colocaram uma coroa de espinhos, deram-lhe um caniço, com ele bateram naquela coroa de espinhos para que aquilo penetrasse na sua fronte, na sua cabeça. Depois ele ter que carregar a cruz, sofrer, sendo desprezado, envergonhado, sendo maldito por causa de mim e por causa de você. Cristo suportou a afronta, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13. Vamos ver o que diz Gálatas capítulo 3 e o versículo 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14. Por que ele fez isso? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Abraão representa quem? O judeu. Quando está falando de Abraão, já nos vem à mente o povo de Israel, ó. Mas para que a bênção de Abraão, ou seja, a bênção que foi dada primeiramente aos israelitas, chegasse aos gentios por meio de Abraão, não por meio de Jesus Cristo. E para que, pela fé, não pelas obras, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Olha que bênção, olha que amor. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Também, meus irmãos, fomos reconciliados. Então, a mensagem da cruz, ela pregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. O que é reconciliar? Fazer uma nova aliança. É aquilo que estava separado, agora está junto novamente. Era aquilo que estava em conflito, mas agora está em comunhão novamente. E foi isso que a cruz veio fazer. É esta mensagem, né? O hino da harpa que diz sobre a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Então, é esta mensagem que une os dois povos, a mensagem da cruz que forma a igreja.
e fomos reconciliados na cruz em um corpo, ou seja, Cristo desfez as duas inimizades entre os homens e Deus e também entre judeus e gentios. Né? Então, Jesus, primeiro, pagou o preço que a lei exigia diante de Deus pelo pecado que o homem havia cometido diante de Deus, e Cristo também resolveu o problema de inimizade que tinha, humanamente dizendo, entre judeus e gentios. Tá bom? Então, tanto na questão ou no relacionamento horizontal, como no vertical, né? O homem com Deus e o homem com o seu semelhante. Agora nós somos famílias de Deus e igreja de Cristo. Irmãos, para concluirmos, eu queria ler com os irmãos, que diz a conclusão: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras, aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Meu irmão, que Deus te abençoe grandemente. Estamos chegando já ao final da nossa aula de hoje. Quero louvar a Deus por sua vida, que Deus continue abençoando grandemente. Na semana que vem, nós já vamos estudar a lição 8, edificados sobre o fundamento dos profetas. Não deixe de estudar essa lição, estude para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Também quero lembrá-lo, meu irmão, minha irmã, que nós temos o nosso canal no YouTube, né? Então não deixe de participar, divulgue este canal para os seus conhecidos, para os seus amigos. Este é o recurso que Deus nos tem dado para levar não só a nossa escola bíblica dominical, mas os nossos cultos, a mensagem e o louvor para dentro da casa dos nossos irmãos. Então, nos ajude divulgando este canal. Hoje, às 18 horas, nós temos o nosso culto da família. Reúna a sua família na sua casa, né? Às 18 horas. É tão bom todos estarmos reunidos. Ah, irmão, mas o culto é gravado, eu posso assistir depois. Mas é bom, irmãos, às 18 horas nós estarmos nas nossas casas reunidos. É bom que participando do culto, nós dizemos no chat, né? No chat, enquanto o culto está sendo transmitido, a participação dos irmãos, e é bom essa harmonia, essa comunhão, né? Nós somos corpo, e corpo precisa estar junto. O dedo não anda separado da mão, precisa andar junto. Por isso que nós somos corpo, precisamos um do outro. Estamos distanciados presencialmente, socialmente, mas nós continuamos unidos em Cristo, pedindo a Deus que abrevie ou que resolva toda essa situação para que possamos novamente nos reunir na casa de Deus. Também quero lembrá-lo, no próximo domingo, dia 24, nós estaremos participando da Ceia do Senhor. Então não deixe, meu irmão, os irmãos das congregações, não deixe de participar, os irmãos da congregação, procure o seu dirigente, tem uma programação específica para a Ceia do Senhor, converse com o seu dirigente, procure informações, e na sede, para os irmãos, membros em comunhão da sede, nós estaremos realizando a distribuição do kit ceia no próprio domingo, dia 24, das 9 da manhã até as 10h30. Né? Então, como fizemos no mês passado, apenas um representante de cada casa é o suficiente. Veja quantas pessoas na sua casa estão em comunhão, são membros da igreja para participar da Ceia do Senhor. E você vai até a sede no seu carro. Não esqueça de colocar máscara. Os nossos diáconos estarão lá com a máscara, com luvas, né, entregando o seu kit ceia e também recebendo os dízimos e as ofertas, né, e as contribuições de alimentos para a nossa assistência social. Então, irmão, nos ajude, vamos participar, vamos nos manter unidos, orando uns pelos outros. Fomos unidos, agora somos um novo povo, não há distinção, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e te espero no próximo domingo, se assim Deus permitir, para estudarmos a palavra de Deus. Vamos fazer mais uma oração e vamos encerrar a nossa escola dominical deste domingo. Meu amado Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor,
pelos minutos que aqui passamos estudando a tua palavra. E te glorificamos, Senhor, pela tamanha misericórdia, pelo tão grande amor com que o Senhor nos amou em entregar Jesus Cristo, para desfazer esta inimizade, para nos dar acesso a ti. Obrigado, Senhor, por ter nos amado, por ter me amado, por ter salvado a minha vida. Senhor, eu te peço uma bênção sobre a vida dos meus irmãos. Cada um que está participando, Senhor, desta aula, continua abençoando de uma forma poderosa. Deus, dai-nos aquilo que nós necessitamos. Resolve toda esta situação, Senhor. Abrevia tudo isto, para que rapidamente possamos retornar ao templo, rever os nossos irmãos. Oh, aleluia! Apertar a mão dos irmãos, abraçar os irmãos, Senhor. Tu és poderoso para fazer isso. Estamos ansiando por este dia. Ó Deus, permaneça conosco. Nós te pedimos e agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse em nossas vidas e conosco permaneça não somente hoje, mas para sempre. Todos dizemos amém. Deus abençoe, meu irmão. Fique com Deus, em nome de Jesus.